Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, apresentaremos o nosso trabalho de conclusão de curso. Porém, antes de falar do tema, apresentarei todos os integrantes do grupo. O primeiro integrante palestrante da noite, Edilberto Rodrigues. O segundo palestrante, Luiz Capitoli. O terceiro palestrante, Paulo Alfim. O quarto palestrante, Vitor Augusto. E eu, Thiago Gomes, serei o orador do grupo. O assunto tratado por nosso grupo foi a automação do processo da extração de água de coco. Hoje, trouxemos um vídeo, já demonstrado anteriormente na feira, e fizemos acrescentamos uma parte que ela vai para a feira para o professor. Vamos também, hoje, relatar todo o processo de criação, falar um pouco do fruto, da plantação, da colheita, o que podemos fazer com o fruto, onde podemos aplicar, quais os benefícios e produtos que temos. Bom, agora passarei a palavra para o palestrante Vitor, que vai fazer a apresentação do fruto para vocês. Por favor, Vitor. Boa noite. Boa noite. Vou falar um pouco sobre o fruto. O fruto foi trazido para o Brasil pelos portugueses em 1553 e são três tipos de coqueiros que eles trouxeram. O que a gente vai abordar aqui nesse tema é o coqueiro anão, que ele tem cerca de 12 metros de altura e o principal fundamento dele é a extração da água de coco para consumo diretamente no fruto, não envasado. O coco ele tem três partes principais, né? É a casca, a polpa e o líquido, que é a água de coco, que é o fruto do nosso projeto. O plantio do coco ele precisa de muita água, então o norte, o nordeste é defasado em água, mas porém eles têm o principal que a gente não consegue comprar, que é o sol, que é um dos três requisitos mínimos que precisa do coco. A água a gente consegue fazer uma irrigação artificial e produz do mesmo jeito. Então a gente precisa de ter muita água, uma temperatura média de 27 graus e sol pelo menos 120 horas durante um mês. Assim a gente consegue uma boa árvore que vai produzir cocos de boa qualidade. Atualmente, 86 países produzem coco, tem plantação de coco em 11,5 milhões de hectares. Os países da Ásia são os países maiores produtores de coco. A Finlândia é o maior produtor de coco do mundo, depois as Filipinas, depois a Índia. No Brasil, na América do Sul, 7,3% da produção mundial é responsável das Américas, sendo o México e o Brasil. O Brasil, acho que todos sabem, os maiores produtores são os estados do Nordeste, que são Sergipe, Bahia e o Ceará. Produzem os três juntos 53% da plantação de coco no Brasil. Vou devolver a palavra agora para o Thiago, ele vai apresentar o restante. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o palestrante Vitor. Muito obrigado, Vitor. Peço agora ao palestrante Luiz dar continuidade e explicar sobre a produção e a colheita. Por favor, Luiz. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco sobre a produção e a colheita desse fruto, né? O trabalho ele vem mostrar um pouco como é a extração desse líquido de dentro do fruto. Então, por isso a gente vai explicar um pouquinho como é a colheita, a produção e colheita. O coco anão, como o palestrante anterior tinha falado, Vitor, é o diferencial da água de coco, ou seja, ele tem uma qualidade bem melhor na água, onde vários benefícios para a saúde, um isotônico natural. Esse coco, a produtividade dele começa de 30 a 36 meses após o plantio, gerando entre 12 e 18 cachos por ano, com 8 ou 20 frutos em cada cacho. Mas é simplesmente isso? Não. O coco anão ele precisa ter o lugar correto de ser plantado, o tipo certo do ambiente, calor, umidade, para ser plantado. E a colheita dele
tem que ser bem diversificada, diferente do que a gente vê em muitos lugares, onde o pessoal sobe no coqueiro de qualquer maneira, retirando esses cachos do coco, jogando no chão e machucando o próprio fruto. Por que não pode ser feito dessa maneira? Se subir no coqueiro de forma inadequada, você pode estar machucando o coco e esse coco pode estar pegando bactérias e prejudicando totalmente o líquido e a polpa que é utilizada também para vários outros produtos, né? Então tem que ser feito da seguinte forma: subir com cordas no pé, quando chegar no final do coco, amarrar o cacho, aí sim você corta e desce todo o cacho encostando no chão, não deixando machucar o fruto, né? Já no alto do coqueiro também é podado todas as folhas que já estão amareladas e não podemos ser cortadas as verdes, porque as verdes elas ficam ainda úmidas, aonde pode gerar bactéria. Isso é feita a colheita desse coco, né? E também o coco tem vários benefícios, como a casca dele para a produção de fibras, para a agroindústria e até para o biodiesel, né, que eles utilizam também todo esse coco aí. Essa é mais ou menos a parte como é feita a colheita. Vou passar a palavra agora para o Thiago. Muito obrigado, Luiz. Eu peço uma salva de palmas para a apresentação. Bom, o nosso palestrante Paulo seguirá explicando sobre os benefícios do fruto e o processo de abertura manual para vocês. Por favor, Paulo. Boa noite, pessoal. Conforme o Thiago comentou, vou dar primeiro falando sobre os benefícios do coco e a abertura do coco. Devido à evolução da tecnologia e à implantação de novos projetos, tivemos um aumento na produção e na colheita do fruto, alcançando no máximo em torno de 200 frutos em torno de 7 anos. Em questão da região Nordeste, é a grande demanda da produção, mas no Sudeste também cresceu, e por isso teve a questão do custo abaixou. E na abertura do coco, em alguns lugares utilizam um perfurador que seria semi-artesanal, onde agudo que pode ocasionar acidentes. A utilização do material de aço carbono não é recomendado porque pode enferrujar, pode oxidar, né? Um pouco nervoso aqui, desculpa. E por isso a gente recomenda todo o material para esse tipo, a gente tem que estar usando materiais inoxidáveis ou inerte, que é material que não oxida. Agora eu vou estar passando a palavrinha para o senhor Thiago. Muito obrigado, gente. Muito obrigado ao palestrante Paulo, pela sua salva de palmas. Bom, explicamos até o momento sobre a produção, como extrair a água, e agora, para finalizar a apresentação, eu peço a presença do Edberto, palestrante Edberto, que vai explicar qual foi a nossa tese, como o projeto que está sendo demonstrado no vídeo, as melhorias do processo, e é isso aí. Por favor, Edberto. Boa noite. Uma boa noite a todos. Eu vou falar resumidamente aqui sobre o projeto. Vocês devem estar se perguntando o porquê dessa automatização hoje, né? Como vocês podem ver, o mercado hoje vem crescendo, vem sempre com uma concorrência a cada dia em todos os setores. E nada mais um setor simples que é um setor de você tomar uma água de coco, que hoje você encontra em qualquer esquina e por aí, uma revenda com coco. Porém, essa revenda é o que? É manual, é aquele serviço braçal. Então, envolve toda aquela ergonomia, aquele risco ao operador, né? Porque ele trabalha com facão, aquele risco de mutilação, um risco de contaminação, porque nós não sabemos como ele guarda o material de facão, né? Então, pensando nisso, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos um projeto 100% automatizado, né? Que a única operação que põe em risco o operador, visando que no projeto apresentado ele contempla a NR12. Então, o projeto apresentado fisicamente, o único risco que ele oferece ao operador é na hora que ele precisa acionar o pedal, que é um acionamento pneumático, que aciona uma válvula pneumática que faz todo
o trabalho. Então, o que nós abordamos? Eu utilizo nesse projeto. A estrutura é em alumínio, como o palestrante comentou, é uma estrutura em alumínio livre de oxidação, de corrosão, né? Um compressor que a princípio utilizamos um compressor de 12 volts, que me oferece 6 kg de pressão, porém para eu trabalhar com esse compressor de 12 volts, eu preciso de um acumuladorzinho de pressão de 3,5 litros, devido a esse compressor não contemplar. Um cilindro pneumático, um punção que foi designado e feito em aço inox, que é um material cirúrgico, e nesse punção ele há um subo superior que ele espere todo aquele resíduo que é feito a cada procedimento, a cada furação. Por que ele espere? Porque se essa casca exterior entrar em contato com a parte interior do coco, você contamina a água e essa água acaba sendo prejudicial à saúde. Então o que nós fizemos? Fizemos um ângulo de 45 graus na ponta do punção e fizemos um vazador superior que a cada puncionada que ele dá, a fibra do coco automaticamente se espere sozinha, evitando assim a contaminação. E para ter relacionamento pneumático, como já vimos nas imagens, né? Proteções em alumínios, evitando assim algum dano ao cliente. Segurança. Foi designado esse projeto. Esse projeto foi feito em cima da norma MR17, que é a ergonomia, que eu preciso ter pelo menos uma bancada de trabalho com 90 graus para o operador estar operando ela. Foi pensado em toda a segurança, saúde e a produtividade do processo, né? Então, queria agradecer a todos. Queria colocar se alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum questionamento, ficou alguma dúvida sobre o projeto. Queria mais uma vez agradecer aos meus companheiros do grupo, Luiz, Paulo, Vitor e o Thiago, pelo todo o empenho que foi dedicado dentro desse 1 ano de trabalho, todo o desenvolvimento de cálculos, de estruturas. Devo agradecer a todos e agradecer a equipe por esses 5 anos aí trabalhando juntos. Foi graças a vocês que nós conseguimos chegar nesse dia de hoje aqui. Gostaria de agradecer a todos e parabenizar a todos por esse momento.